Domingão, tá só começando o domingo, de muita bola rolando. E claro, se tem Domingo Esportivo Bandeirantes, tem informação desse dia 23 de novembro de 2025, tá acabando o ano. E justamente por estarmos em reta final de temporada, é uma pena, mas é normal. Você fala de Santos, de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, de Flamengo, de Cruzeiro... Todos os times têm desfalques, tudo isso porque é uma temporada que cansa, é uma temporada pegada, é jogo atrás de jogo, reta final de ano, não é fácil pra ninguém. Então, para poder entender um pouquinho mais, a gente está em contato a partir de agora com um dos melhores preparadores físicos, um cara que entende do riscado, tá inserido no futebol há 200 anos e hoje comandando um núcleo de performance focado na categoria de base do Corinthians. Estamos em contato com o Valmir Cruz, faz tempo que eu não falo com um amigo. Você tá bem, Valmir? Um abraço. Ô, Capelani, tudo bem com você? Maravilha falar novamente. 200 anos é pouco tempo, né? Não tô te chamando de velho não, viu? É experiência, é bagagem, viu, Valmir? Eu sempre falo que eu comecei cedo, por isso que eu tenho muito tempo de futebol, né? Mas, primeiro, antes de a gente conversar, dar os parabéns para você no ar pelo prêmio da CS aí. Obrigado. Acho que é uma coisa muito legal para todo mundo e a gente fica muito feliz em ter amigos como você ganhando esses prêmios, né? Obrigado pelas palavras. Vindo de você, eu fico ainda mais orgulhoso. Então, o que acontece sempre, né, que a gente fala a respeito de calendário, e o calendário do ano que vem vai ser pior ainda, pelo fato de ser Copa do Mundo, então a gente sempre conversa sobre datas, né? Um time grande hoje que disputa Campeonato Paulista, Copa do Brasil, torneio sul-americano, ele chega a fazer 70, 80 jogos por ano, por temporada, sendo que na Europa, acredito que seja muito menos, vamos falar aí de 50 jogos no ano disputando Champions e tudo mais. Então isso sobrecarrega muito a condição do atleta. E se ele não tiver uma preparação adequada, uma pré-temporada boa, realmente, infelizmente, né, os resultados negativos vêm no final da temporada. Ô Valmir, eu vou fazer uma pergunta direta para você. O calendário brasileiro, pela sua experiência na preparação física há décadas, é um calendário desumano ou ele é plausível? Pergunto isso porque esse ano nós tivemos pela primeira vez a Copa do Mundo de Clubes e nós vimos os clubes europeus reclamando do calendário. E aí você pegava, tinham times que jogaram aí 34 partidas, 40 e poucas partidas, 50 jogos no máximo. E aqui muitos clubes passam de 70 jogos no ano. O calendário brasileiro, ele é desumano para o atleta profissional de alto rendimento? A sua resposta é sim, tá? Por quê? Jogos em demasia, viagens, porque o Brasil hoje você vai jogar em Fortaleza, são 3 horas e meia de voo, né? Então acho que ou a gente se adequa ao calendário europeu, né? E diminui algumas competições, ou então a gente vai continuar sofrendo desse problema seríssimo que é o calendário. O Abel Ferreira toca muito nesse assunto, né? E o que eu sempre falo é que a gente nunca é chamado para discutir a respeito de calendário. Então você já inicia o ano com uma pré-temporada muito curta, tá, para jogos já logo em seguida. Você não tem nem 10 dias de pré-temporada, já inicia a primeira competição do ano. Então, assim, o atleta, ele vai se desgastando ao decorrer da temporada, a exigência é muito alta, então todo mundo quer ganhar sempre. Isso daí, se você não tiver um elenco grande, realmente você sofre na pele, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: o aluno que não estuda, ele não tira nota boa na prova. O atleta que não se prepara, não tem a pré-temporada adequada, realmente ele não desenvolve, ele não performa na competição que ele está disputando. Então, eu acho que o calendário precisará ser repensado para que a gente ou faça como tem na Europa ou mude algumas situações a nível de você não participar de tantas competições assim. Olha, esse papo que a gente está tendo aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes, eu acho que ele é agregador, pelo menos para mim, eu tenho certeza, quem está nos assistindo no YouTube, quem está ouvindo, é bacana porque é o seguinte:
Opinião pública, Valmir. O que o torcedor comum pensa? Pô, olha lá, o cara ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais por mês, o cara tem que estar apto a jogar quarto domingo. Os caras têm do bom e do melhor, fazem exames cardiológicos, ecocardiograma, avaliação isocinética no laboratório pra vasculhar tudo. Eles têm tudo do bom e do melhor o tempo inteiro, então eles têm que estar prontos. Quem pensa assim, eu acredito seja a maior parte. E aí quando a gente vê esse festival de poupação, vai poupar na quarta porque senão não joga domingo, vai poupar no domingo pra estar bem na quarta. Muita gente acha que é frescura mimimi. Como você recebe esse tipo de crítica pelo valor que o cara recebe? Faz sentido? É mimimi? Ou as pessoas precisam mudar esse tipo de pensamento, Valmir? Olha, Capela, o torcedor, ele sempre tem razão, né? Na análise dele. Só que a gente fica num beco sem saída. Por quê? O que você falou, eles têm tudo do bom, do melhor, se cuidam, porém, o desgaste é muito grande. É diferente de você bater uma pelada com os amigos, final de semana, vai lá, joga um pouquinho, para. Não, além do treinamento, que a exigência é muito alta, você tem os jogos. Então, o que acontece? Você pega na Europa, 4 jogos ou 5 no máximo, um mês. Estou falando de clube grande. Brasil, 8 a 9 jogos por mês. Aí você já vai colocando, vai somando. São 4 jogos a mais do que eles disputam lá. E o cara não aguenta. Infelizmente, é isso, né? Muito trauma, muita lesão muscular. Então, você tira um, coloca outro. O que eu falei, se você tiver um elenco bom e grande, você consegue sanar esse problema. Agora, quem tem um elenco justinho já sofre muito. Nós estamos vendo aí a grande sensação do Campeonato Brasileiro, é o Mirassol. O Mirassol hoje disputa o quê? Disputou o Campeonato Paulista, disputa o Campeonato Brasileiro da Série A. Eu não estou absolutamente desmerecendo em nada o Mirassol, mas a partir do ano que vem, eles terão mais a competição continental. Então, coloca aí pelo menos mais 8, 10 jogos no calendário deles, né? Então você acaba sofrendo as consequências, por quê? Você quer, lógico, disputar uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana, por quê? Porque além da imagem que você leva do clube para fora do país, tem a parte financeira que é muito boa, que recompensa, porque você vai ter que ter jogador bom, jogador muitas vezes caro, e ter dinheiro para pagar. Se você não tiver dinheiro, infelizmente não acontece nada, né? Então, é realmente difícil para a gente, né? O torcedor, por mais que ele vá lá, pague o ingresso, ele não entende o nosso lado aqui, que é realmente, muitas vezes a gente trabalha como recuperador físico do que um treino normal que ele deveria fazer. Estamos em contato aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes com o grande Valmir Cruz, que hoje eu posso utilizar o termo, né? Além de preparador físico há décadas, coordenador de performance, hoje mais focado na categoria de base do Corinthians, acompanhando o físico dessa molecada, né, Valmir? Exatamente. A gente está aqui desenvolvendo um trabalho muito bom, tá? Nós temos uma metodologia muito legal. Pegamos garotos dos 7 anos até os 20. Isso daí é, em média, 350 garotos em todas as categorias. É muito trabalho que a gente tem e, portanto, a gente precisa ter uma metodologia específica para cada categoria, né? Hoje, o esporte está muito precoce, não só no futebol. Você pega surf, skate, música, os garotos começam muito cedo e a exigência já desde cedo, ao invés de você chegar na escola, aprender, ser alfabetizado, os caras querem que você já faça uma conta de um algoritmo, sei lá. Então, a exigência já é desde pequeno, né? A cobrança dos pais, a cobrança de empresário que vê o garoto jogar. Então, isso daí é preocupante, né? Porque o garoto já com 7, 10 anos já é craque, vai ganhar não sei quanto. Isso aí acaba estragando justamente aquela questão que a gente fala da criança aproveitar a época, a adolescência e curtir. Não, já querem que seja um atleta a partir dos 7, 8 anos. Isso dificulta algumas coisas para a gente desenvolver aqui, mas tem conseguido, né, em alguns momentos, conversar com pais, com empresários, mostrando para eles que realmente o caminho não é esse lado aí de querer que o garoto já se torne um profissional desde cedo, mas sim passar por todas as etapas e de se desenvolver da melhor maneira possível.
Perfeito. Ô Valmir, uma pergunta direta também é o seguinte: eu vejo muitas vezes que o preparador físico dos clubes ele não pode mais se manifestar publicamente, que eu acho que é uma pena. Eu acho que a gente poderia ter cada vez mais transparência com os preparadores explicando, porque hoje em dia é só crítica, só pedrada, só pancada. E nada melhor do que a gente ter transparência no futebol. Os médicos também não podem mais falar absolutamente nada. Agora que a gente vê um pequeno movimento, depois de anos do São Paulo divulgando boletim médico, etc e tal. Médico e preparador físico, entre aspas, escala time. Por exemplo, chega numa sexta-feira, véspera do jogo, sábado, aí vocês fazem o exame CK. Aí tá mostrando lá no exame de sangue que talvez o ciclano possa estourar. Vocês conseguem chegar hoje no treinador, ó, não escala esse cara, porque a chance do cara estourar é de tantos %. Rola essa resenha? Então, Capela, é engraçado assim que esse assunto nós discutimos ontem ainda, né? E vou além disso daí. Questão de batedor de falta. Puta, não pode mais bater falta porque fulano e tal não deixa, porque... Era a minha próxima pergunta essa aí. Então, a gente discutiu isso ontem, realmente com o William, que é o treinador do Sub-20, a esse respeito, né? A nossa ideia é nunca tirar o atleta de campo, né? A gente tem os dados, tem as ferramentas onde a gente coloca e ele também decide o que é melhor para ele, né? Se ele está com a dor intensa, aí você tem que segurar o atleta, não pode colocar ele dessa maneira, senão ele tem uma lesão ou vai ficar muito tempo parado. Mas essa questão de que se criou, né, esse tabu de que médico, preparador físico tira o cara do jogo, conosco aqui não acontece porque a gente conversa muito, né? Eu posso poupá-lo, por exemplo, são 3 blocos de treino, eu posso tirá-lo de 2, mas ele tem que treinar alguma coisa com o grupo. Então criou-se aí um mito que, o preparador físico tira o cara do... Não, a gente tem que fazer as avaliações normais, conversar com o atleta e decidir juntos o que é melhor para ele e para o clube também. A preparação física brasileira, pelo seu conhecimento, ela está muito atrasada do que se faz no futebol europeu? Capela, eu não acredito não, tá? Nós estamos num nível muito, mas muito bom em relação aos europeus. O que tem acontecido muito no Brasil, muitos treinadores estrangeiros trabalhando, né? Então, cada um vem com a sua metodologia. Então, a troca de treinador durante a temporada faz com que o atleta precisa se adaptar ao esforço que é exigido pelo treinador. Formas, maneiras táticas, conceitos do treinador para que ele se adapte a melhor, vamos dizer assim, o mais rápido possível a maneira que o treinador quer que ele atue, né? Isso daí demanda tempo. Aí você troca. A exigência de um é maior do que a do outro. E aí começa a machucar. Isso é um problema multifatorial. Eu não posso falar que o atleta está sendo muito exigido pelo preparador físico e pelo treinador não, ou vice-versa. Então, isso é um consenso que a gente precisa ter conversando, explicando como é que o clube trabalha, quais são os números que a gente utiliza para chegar no mais possível num denominador comum para que nenhuma parte sofra mais do que a outra. Então, a preparação física hoje no Brasil, a gente tem muitos artigos, inclusive nós aqui da base já estamos para publicar 2 artigos de uma revista especializada americana a respeito de treinamento, né, que a gente utiliza aqui. Então você vê que a tendência é justamente essa, né? Nós temos muitos lugares onde existem estudos, artigos publicados da melhor maneira possível, vendo a nossa realidade. Eu não consigo transformar a nossa realidade em um clube da Europa e vice-versa. Então a gente tem que ser muito hábil e usar sabedoria para a gente não errar na mão. Estamos em contato com o preparador físico Valmir Cruz aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes. Ô Valmir, pergunta do milhão agora. 2026 vem aí.
Nós temos aí uma mudança forte em relação ao calendário do futebol brasileiro. Agora, gente, aquela pré-temporada que se fazia, utilizava praticamente o mês de janeiro para condicionar o jogador, para tirar aquela feijuca que o cara dá uma arrebentada aí nas festividades de dezembro. A gente sabe como é que funciona também. Tender, pernil, peru, vem de tudo. Me fala uma coisa, os estaduais começam no dia 11 de janeiro, aí depois você tem o Brasileirão começando também, se não estou equivocado aqui, 28 de janeiro. Copa do Brasil já para 18 de fevereiro, fora Série B, Série C, Série D, Sul-Americana, Libertadores, Pré-Libertadores e assim vai. Como preparar um elenco profissional para um calendário mais maluco do que nunca, mesmo com a redução de algumas datas do Campeonato Paulista, hein, Valmir? Vai ser teste para cardíaco isso aí, hein? Vou falar para você, Capela, ano que vem vai ser uma coisa totalmente atípica, como você falou aí, já a respeito do calendário, né? Pouquíssimo tempo para a pré-temporada, já se inicia a competição, então eu vejo uma coisa de bom. Muito tempo atrás, vamos falar de 15 anos atrás, o atleta nas férias ele não fazia absolutamente nada. Ele saía de férias, ia curtir, ia viajar, não fazia nada. Hoje está muito diferente. Mas muito diferente porque é passado para eles algumas sugestões de treino. A grande parte hoje dos atletas possuem personal, então a gente consegue a comunicação com esses caras, né? Eu até teve um atleta meu aqui em 2018 no Corinthians. Ele ficou a férias sem fazer nada. Quando ele retornou, começou a pré-temporada, ele falou, puta, eu nunca mais deixo de fazer nada, porque eu estou morrendo aqui, né? Então, hoje a mentalidade já é muito melhor nessa questão profissional. Eles se cuidam, sabe que o pouco tempo que existe para treinar. As equipes devem se apresentar dia 3 ou 4 de janeiro, dia 11 já tem jogo, né? Então, um espaço mínimo. Daqui a pouco, final do mês, já tem Campeonato Brasileiro. É pior ainda. Se a gente não orientar e se os atletas não seguirem realmente essa orientação, vão ser prejudicados mais para frente, porque ano de Copa do Mundo, né? Aí vai, você tem 5, 6, 8 jogos durante um período curto, daqui a pouco chega na Copa do Mundo, para mais um mês. Então é muito difícil. Eu acho que o planejamento é o segredo do sucesso pro ano que vem. A gente tem que planejar, organizar toda essa questão de treinamento, como é que vai ser feito, e minimizar o máximo possível essas questões de viajar e de desgastar muito o atleta sem ele estar preparado. Você falou aí, teve um jogador que me falou que, nossa, nunca mais eu fico sem fazer nada. Uma vez quem me falou isso aí em off também foi o Jadson. O Jadson voltando pra pré-temporada. E aí, tá difícil? Mas ele falou, misericórdia, mas nunca mais eu fico sem fazer nada. Mas pra mim, o jogador ele tem que ter aquele momento pra dar uma desaviada, né? Poder ficar com a família, poder curtir, poder tomar uma cervejinha sem muita responsa, sabe? Porque é uma temporada, cara, praticamente 11 meses de pancada, pancada, pancada. Se não tiver pelo menos um mesinho aí pra poder dar um relax, aí ninguém aguenta. É o que a gente fala, Capela, assim, tudo que é excesso, né? Você vai, aí o cara quer ir pra balada, não se alimentar, beber pra caramba, sair com a mulherada, e aí não aguenta. Mas se ele fizer uma coisa um pouquinho mais regradinha, aí não tem problema nenhum. Não, eu também acho. Equilíbrio é tudo na vida, né? Agora, pra fechar, Valmir, pra tirar essa dúvida, eu acho que o torcedor fica preocupado, principalmente os torcedores do São Paulo, né? Eu tô repetindo São Paulo aqui, porque é só você pegar a lista de desfalques, e assim, a quantidade de lesão muscular é uma coisa impressionante. E quando eu cito São Paulo, não só o São Paulo, praticamente todos os clubes brasileiros, nessa reta final de temporada, tem jogadores do DM, tem jogadores com lesões mais complicadas e uma quantidade absurda de lesões musculares, porque aqui é um ritmo alucinante. É jogo atrás de jogo, treino atrás de treino, viagem atrás de viagem, e o pau canta mesmo, é assim que funciona, e o ano que vem vai ser ainda mais complicado. Valmir, com a sua experiência, o Campeonato Paulista, uma vez que a temporada vai ser uma temporada, como você falou, atípica, maluca, pegada, você acha que uma estratégia interessante é, vamos lá, abrir mão do Campeonato Paulista? Você vai entender o porquê da pergunta. O Flamengo, essa semana, ele falou publicamente, emitiu um comunicado oficial que vai colocar no Campeonato Carioca do ano que vem o time sub-20.
vai colocar só a molecada e vai preparar a rapaziada dos profissionais só para jogos de competições, na cabeça deles, maiores do que o estadual do Rio de Janeiro. É uma estratégia que você acha interessante, abrir mão do Paulista para focar nas outras competições, para não arrebentar o elenco na temporada 26? Olha, Capela, eu acho que é uma das estratégias, né? E a gente conversou muito a respeito disso aí. Como eu falei anteriormente, a questão do planejamento, né? O Flamengo já falou que não vem disputar a Taça São Paulo. É verdade. Justamente pelo fato dele colocar esses atletas para disputar o campeonato. Não dá para colocar o Sub-17 na Copinha, Valmir? Daria, mas aí eu não sei realmente qual que é o pensamento deles, né? Então, o que acontece assim, você poderia montar uma estratégia de colocar, de repente, nas primeiras rodadas do Sub-20 para disputar o Campeonato Paulista, né? E já preparando os atletas profissionais ou para uma parte final do Paulista e o início do Brasileiro. Aí você teria um pouquinho mais de tempo hábil para prepará-lo. E colocaria os 17 para disputar a tacinha, né? Isso pode ser uma estratégia interessante que alguns clubes possam fazer. O Campeonato Paulista você tem, acho que se não me engano, 30 inscrições do profissional. Depois, os atletas que são formados na base, você pode escrever quantos quiserem. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada para não prejudicar a temporada toda. Porque você começa o Campeonato Paulista e joga, aí começa a machucar atleta, aí você não tem o Brasileiro, aí a Copa do Brasil já inicia logo em seguida. Então, é um momento que você precisa sentar realmente, conversar, né, com todos os integrantes da comissão técnica para montar da melhor maneira possível e minimizar essa questão de problemas de lesão, do atleta chegar, estar mal preparado, sentir alguma coisa e ficar a ver navio, né? E tem muita coisa para a gente acertar nesse ano atípico que será o ano de 2026. Pode ser uma estratégia interessante. Eu sei que dói pro torcedor, o Campeonato Paulista paga bem, é legal. Esse novo formato, eu pelo menos achei muito interessante, vai ser atrativo, mas são escolhas. Tá aí um preparador físico, um cara que conhece do riscado como ninguém, abrindo o jogo que poderia ser talvez interessante, uma estratégia, você vai, entre aspas, abdicar, abrir mão do Paulistão em determinado momento para você focar nas principais competições que vem na sequência. É jogo atrás de jogo realmente num calendário apertado. Valmir, mais alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado seja interessante passar para o nosso ouvinte, para o internauta aqui da Bandeirantes? Não, a minha opinião é que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, né? Com a questão de clubes que participam de muitas competições. O atleta de alto nível, ele se machuca mesmo, não tem como, né? Uma hora ou outra ele se sente, por mais que ele se cuide, ele realmente sente, e a gente ter a noção de que ninguém é máquina, né? As pessoas estão ali dentro do campo, o cara não está ali de sacanagem para falar, não, eu vou perder o jogo, absolutamente, né? Porque ele sabe que a cobrança é muito grande, e eles fazem, às vezes ele não consegue fazer justamente pelo fato de ele não ter recuperado de jogos anteriores. E a torcida precisa entender um pouquinho essa questão aí, essa cobrança aí excessiva, que às vezes o pessoal quer bater nos atletas porque acha que ele está de corpo mole, e realmente eu não acredito muito nisso daí. Eu acredito que o atleta, assim, ele está enganjado em fazer o melhor possível, e às vezes não dá, infelizmente, né? E a gente segue trabalhando firme para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Uma última aqui, ô Valmir, porque nossos ouvintes são maravilhosos, a galera manda no YouTube, a gente monitora aqui e recebe mensagem no WhatsApp também. O Felipe Martins pergunta sobre gramado sintético, nem passou pela minha cabeça também, porque assim, eu só vou começar a acreditar que gramado sintético machuca quando alguém pegar um dado científico e apresentar, fizemos um estudo com não sei quantos jogadores em vários lugares do mundo, bababá. Por enquanto é um diz que me diz, mas você que tá aí inserido no futebol e acompanha cada vez mais o movimento dos clubes, muitos se movimentando e se mobilizando para adotarem o gramado sintético, artificial, outros mais conservadores querendo o gramado natural. Eu acho que o gramado natural é o ideal, ponto, acabou. Mas se você não tem condições, infelizmente, de ter um gramado decente e a FIFA permite, paciência. O gramado artificial, ele causa mais lesões sérias ou isso aí é bravata, Valmir? Então, não se chegou ainda a uma conclusão. Se é bom, se é ruim. Eu também prefiro o gramado natural, sem dúvida nenhuma, né? O gramado artificial,
ele torna a partida muito mais dinâmica, a bola é muito mais rápida, né? E a questão do piso, o piso pode ser um pouco mais duro ou não, né? Isso aí vai depender justamente de como foi feito a questão do artificial. Eu não cheguei a uma conclusão para você, para dizer assim, realmente o sintético machuca mais do que o natural. Se fosse assim, as equipes que jogam no sintético seriam basicamente 90% dos atletas machucados, porque semana sim, semana não, eles jogam nesse piso, né? Então, a gente não chegou ainda à conclusão, isso que você falou, né, essa questão de ter um estudo mais profundo a respeito de que, não, realmente aqui está dizendo que atrapalha bastante. A gente está aguardando, provavelmente alguém no mundo deve estar fazendo esse estudo aí para a gente depois, assim que tiver o resultado, a gente discutir se é verdade ou se realmente é balela. É verdade, cada um se apega a muita coisa, muita fake news nesse assunto também, enfim, faz parte, né? Valmir Cruz, que honra, hein? Espero que a gente volte a se falar ao longo do ano, ao longo de 2026 também, estamos na reta final de 2025, você sabe que você tem um amigo aqui, tá sempre na torcida por você e obrigado demais pelo nosso bate-papo, na entrevista aqui é a resenha, e eu tenho certeza que foi agregadora e trouxe muito embasamento pro ouvinte pra gente entender por que o time do coração de cada ouvinte tem jogador lesionado, calendário maluco e projetar 2026. Um abraço pra você, viu, Almiro? Prazer falar contigo. Tá bom, Capela, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns aí pelo prêmio, pra você, pro Ulisses, pro Neto também, né, que foram premiados. Isso. E, a tendência é realmente sempre a gente melhorar, a gente desenvolver e principalmente, né, a gente ter amigos, não só no futebol, mas amigos pra vida toda, e a gente consegue em cima disso aí ter uma vida muito mais saudável. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Eu que agradeço. Grande Valmir Cruz, toca o hino do Corinthians aí, sobe som no Domingo Esportivo Bandeirantes. Campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Papo bom, Valmir Cruz, hein? Ô Fabiane, aproveite e dá uma passada aí, você que estará nas reportagens mais tarde, estaremos na transmissão juntos até o apito final com o Ricardo Capriotti mais tarde, tem jornada dupla hoje no microfone da Bandeirantes e o Corinthians que entra em campo sem Memphis Depay, é isso? É isso, sem o Memphis Depay, com edema ósseo, está fora do jogo, ele e Matheus Bidu, lateral esquerdo do Corinthians, também fora por questões clínicas. Por outro lado, o Garro retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no último jogo contra o São Paulo, e o volante Ranieri, que perdeu as últimas 3 semanas por conta de um desconforto muscular. Hugo Souza, pela 4ª rodada consecutiva, estará vendo o jogo dos camarotes do Mineirão. Maravilha, sem Hugo Souza, então Felipe Longo confirmado novamente entre os titulares, né? Perfeito? Ele mesmo. Longo, jogou os últimos 3, tomou gol nos 3, hein? Fica aí a corneta. Você conhecia o Longo antes de entrar no profissional? Eu conhecia e confesso que sempre pedi que o Longo entrasse. Acho que tem que trabalhar. Salve o Corinthians! 11, a quinta série que habita em mim, ela passa pra você. Capela, bom dia, bom demais, mexendo com o almoço, ouvindo o programa. Abraços, Ari de Sorocaba, daqui a pouquinho tem a dica do chefe Dan Galhardo. Dica do chefe Dan Galhardo pra você que tá começando a mexer, começando a preparar o almoço nesse domingão, gente. Dia 23 de novembro de 2025, daqui praticamente um mês o bom velhinho vem aí. Será que você foi um bom menino? Será que você foi uma boa menina? Será que vocês merecem aquele presentaço? Respondo com a sua participação depois do break. Até já. O clube mais brasileiro. Você ouve Domingo Bandeirantes.